que é contemporânea, ou seja, no mesmo ambiente que foi escrito na Síria, na Antioquia, que foi escrito o Evangelho de Mateus, e que reverbera categorias do Novo Testamento. Isso valeria a pena demais nós dedicarmos um tempo a Didaquê, né? Porque ela já está na entrada do segundo século, coisa que nenhum escrito canônico tem. Ao mesmo tempo que ela está no segundo século, ela sempre volta ao Novo Testamento. Ela está ancorada no Novo Testamento e já começando um novo momento, porque essa transição é fundamental. O primeiro século é judaico, o cristianismo é judaico, ele não consegue fazer de outra maneira. O segundo século, o cristianismo é helênico, é grego. No primeiro século ele é doméstico, ele está na sinagoga, no templo, né? Até quando o templo existia, até 70, era no templo, nos entornos do templo, ou nas sinagogas. Quando vai para o segundo século, não tem mais templo, não tem mais Jerusalém, está tudo destruído. Para onde eles vão? Para os gentios. Portanto, não é a sinagoga mais, é a ágora, né? A praça grega da discussão, ou areópago, que o Paulo já fizera isso antecipando no primeiro século, década de 50 por aí, né? Do primeiro século, então. Portanto, você tem um momento pós-apostólico, que é esse, passando pelos pais do deserto, os primeiros monges, século III e depois século IV fundamentalmente, passando pelos concílios ecumênicos, Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla II, III. Esses concílios ecumênicos primeiros nos ensinam muito de como era a igreja, quais eram as ênfases, quais eram os norteadores da igreja naqueles momentos, né? Então passa pelos concílios e chega na teologia chamada da época de ouro, ou dourada, que é a síntese, que tem o seu ponto alto na síntese do Santo Agostinho. Todos os pais do século IV, São Jerônimo, Capadócios, etc., está chegando no Santo Agostinho, pais orientais e pais ocidentais. Você tem os dois, né? Você tem duas faces do cristianismo ali, ocidental e oriental, né? Então, redescobrir nesses primeiros movimentos o que? As grandes doutrinas e as descobertas espirituais, até o século V por aí. Então isso é fundamental para qualquer teologia espiritual, né? Então a gente quer atalhar a coisa já, bom, quer saber coisa para hoje, de hoje, tá? Mas e a nossa herança, e a nossa identidade que está lá atrás, que depende de tudo isso. A minha identidade presbiteriana não começa com João Calvino. Antes de ser calvinista eu sou cristão, e o cristianismo está muito antes de Calvino, e certamente a identidade metodista não começa com Wesley, porque o Wesley estava ancorado lá atrás, os pais da igreja, né? E o Lutero a mesma coisa, e os reformadores todos, né? Portanto, redescobrir esses primeiros movimentos, as grandes doutrinas e descobertas espirituais. Locus Quarto, que é o medieval. Então, se a patrística era um oceano tipo Atlântico, esse aqui é um oceano Pacífico, né? Com as fossas abissais todas que tem direito, né? Seria interessante começar, por exemplo, na regra de São Bento, na regra beneditina do século V para o século VI. Século VI ali para adiante. A regra de São Bento, são 70 e poucos, 72 capítulos, né, que ele estabeleceu para a vida em comunitária. E essa regra é que preservou o cristianismo na Idade Média inteira, diante de tudo, das guerras, das epidemias, das catástrofes naturais que aconteceram. Quem salvou o cristianismo, as obras, foram os mosteiros beneditinos, com essa regra beneditina de convivência comunitária e tudo mais. Então a regra é uma síntese maior da espiritualidade antiga, né? Transmitida para a Idade Média, passando pela nova espiritualidade oriental,
Nós temos uma espiritualidade do século VIII, século VII, VIII, IX, do Oriente, pessoal que falava em grego, que é fundamental para a gente entender o que é espiritualidade cristã. Né? Ou seja, padecemos o que como protestante? Ou seja, não apenas não conhecemos a espiritualidade latina, católica romana, antiga, e muito menos a espiritualidade grega, ortodoxa ou oriental, e que é fundamental para entender a espiritualidade hoje como cristãos que somos. Né? Depois, claro, a espiritualidade de cada ordem monástica. Você tem dezenas de ordens monásticas nesse período. A escolástica do Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, etc. Depois, chegando às correntes místicas populares, por exemplo, um movimento importante foi um movimento chamado Devotio Moderna, que o Wesley conhecia muito bem, né? Porque o Wesley, então, dependeu de alguns autores que eram ligados à Devotio Moderna, que é o movimento que deu origem ao livro que eu citei, Imitação de Cristo, do Thomas de Kempis. Então, essa Devotio Moderna da Imitação de Cristo, Wesley, Zinzendorf e Spener, luterano, né? Jacob Spener, todos eles beberam dessa fonte da Devotio Moderna, que eram místicas populares, assim, menos teologia e mais praxis, que era muito similar ao movimento franciscano também, né? Dos pés descalços, da pobreza, da renúncia aos bens e tudo mais. Isso está muito forte. Que na Inglaterra pegava bem isso, porque isso aconteceu com um pensador chamado Wycliffe, né? Wycliffe era um professor universitário de teologia em Oxford e que começou um movimento chamado dos padres, dos sacerdotes pobres, lollardos, né? Que é um sinônimo de padres pobres, né? Ou seja, isso atingiu toda a Inglaterra. E, claro, depois as místicas mais especulativas, alemãs, holandesas, como Eckhart, Ruysbroek e outros, e as pós-tridentinas, porque você encontra umas místicas espanholas, italianas, francesas, depois do Concílio de Trento, século XVI, ainda XVII, importantes, né? O misticismo espanhol, da Teresa de Ávila, ou de João da Cruz, que seriam também, que foram muito lidos pelos protestantes do século XVII, XVIII. Eles leram esses místicos todos, né? E certamente o Wesley conhecia muito bem isso. Então, o Logos medieval, o Logos 5 seria então o nosso, né? O protestante, mas como eu disse antes, do protestantismo a gente conhece mais a teologia sistemática, né? A gente lê a teologia sistemática como se fosse o carro-chefe, e a gente perde o que tem, que está escondido atrás da teologia sistemática, né? Dentro da exegese, da história, da teologia pastoral, né? Enfim. Então, seria que desde a espiritualidade dos pré-reformadores, Hus, Wycliffe, Savonarola, né? O italiano lá de Florença, passando pela mística alemã da teologia crucis, da teologia da cruz do Lutero, né? E a piedade intramundana do calvinismo, que o calvinismo mudou a coisa, ou seja, porque o pessoal fala de calvinismo, aquelas doutrinas que ninguém nunca vai aceitar direito, que a mãe vira pro filho e fala: olha, não acredita nessas besteiras não, viu, filho? Você está indo lá naquela igreja, esse negócio de predestinação não dá muito certo. Mas o máximo do calvinismo não era isso. O máximo do calvinismo é tirar a religião dos monastérios e colocar na fábrica, né? Nas cidades abarrotadas de gente, e viver o cristianismo lá dentro, né? Pessoal, porque o trabalho na Idade Média que era maldição, e o trabalho no calvinismo era bênção. Então mudou radicalmente.